naked, laughing all the time, breaking everything you find, burning houses to the ground. Stay as you are, don't be let down, 'cause in my eyes you're like Superman. Nessa primeira parte da viagem eu resolvi ir de Fortaleza até Jericoacoara de bicicleta. Logo eu que nem bicicleta tinha e eu peguei emprestado com uma amiga minha, isso tipo 1 ou 2 semanas antes de começar a viagem. Mas beleza, eu fiz um plano, peguei umas dicas com os amigos. A primeira dica que me deram era de viajar quando a maré estivesse baixa, obviamente, porque aí daria para eu pedalar por mais tempo pela praia. Então meu plano era viajar de manhã cedo e no fim da tarde, isso para que o sol não ficasse me fritando durante a tarde toda. Aí beleza, Fortaleza fica tipo uns 300 km de Jericoacoara. Então o meu plano era pedalar 4 horas por dia e fazer mais ou menos uns 70, 60 km por dia. Então em lá para 5, 6 dias eu conseguiria chegar a Jericoacoara. Só que aí eu já comecei errado, porque eu saí de Fortaleza um pouco tarde, já no primeiro dia, né? Eu saí um pouco depois do almoço, estava pesado e fui pedalando até Cumbuco, que era o que eu deveria ter feito de madrugada. Aí nesse dia eu tinha que parar em Itaíba. E eu já cheguei ao Cumbuco um pouco tarde, e enquanto eu estava pedalando a maré estava enchendo, então eu resolvi ficar ali pelo Pico das Almas, ali pelo Cumbuco, que fica tipo 20 quilômetros do lugar onde eu queria passar a minha primeira noite. Já são quase 5h30 e agora eu vou procurar um lugar para colocar a barraca. Eu já acho que eu já achei, ali atrás desses coqueiros. Pois é, fiquei bem longe do que eu queria, mas primeiro dia e eu ainda tenho uns 2 dias de folga para chegar a Jericoacoara, então vamos lá, amanhã acorda cedo e sair para pedalar. E instalei minha barraca lá. Primeira noite foi uma dormida bem mais ou menos, mas olha só o meu quintal. Mas aí beleza, eu acordei cedo e continuei pedalando no caminho a Itaíba. E nesse dia eu fui pedalando até Paracuru pela praia. E foi praticamente aí que a viagem começou, porque eu realmente fiz todo o caminho pela praia. E eu digo que foi praticamente aí que a viagem começou, porque eu comecei a ter aquele sentimento de como é realmente pedalar e viajar pela praia. Porque você vê paisagens maravilhosas o tempo todo. No dia anterior não, eu tinha pedalado praticamente mais pela estrada mesmo. E esse foi o primeiro dia que eu senti realmente aquela coisa boa que é viajar. Aí no caminho eu parei em Itaíba para almoçar, que é o lugar que eu deveria ter dormido na noite anterior. E como tava maré alta ainda, eu resolvi esperar um pouco, né? Aí fiquei na praia de Itaíba ali por umas 2, 3 horas. E quando deu tipo 3 horas da tarde, 3h30, eu peguei e parti rumo a Paracuru. E essa partida também foi uma das coisas melhores dessa viagem, porque eu estava pedalando rumo a Paracuru e o sol estava se pondo, mas ele estava meio que se pondo atrás de umas dunas, e umas dunas muito bonitas, que eu vi um pouco antes de chegar a Paracuru. E nesse dia eu passei por vários vilarejos de pescadores e praias paradisíacas, as tonalidades mudando de um azul para um mais esverdeado e também a coloração do céu mudando com o pôr do sol. Só que aí eu cheguei a Paracuru e eu não queria acampar lá durante a noite, no meio da natureza. Isso porque Paracuru já é uma cidadezinha maior e ela pode ser um pouco perigosa, né? Então eu resolvi ficar numa pousada. Era uma pousada bem básica mesmo, bem simples, só que custou R$50, o que é tipo uma facada, né, para uma coisa tão simples. Aí eu dormi lá, recarreguei o que deu para recarregar e no dia seguinte eu segui viagem. Só que essa viagem eu não pude continuar pela praia, porque tem o encontro do rio com o mar ali logo depois de Paracuru. Então eu tive que dar a volta completa. Tipo, se eu fosse pela praia, dá 12 km, eu dando a volta deu quase 30 km. Foi uma viagem praticamente só pela estrada nesse dia. Aí se no dia anterior eu tive aquela experiência de viajar só pela praia, nesse dia foi uma experiência de viajar só pela estrada. E eu posso dizer que viajar só pela praia é muito melhor. Os 2 motivos principais para isso são que pela praia você não tem subida, pela estrada você já tem, e cada vez que eu via uma subida na minha frente, descia uma lágrima e já me dava tipo vontade de desistir daquela viagem. E também pela praia, se eu estiver cansado, eu paro, desço da bicicleta, vou em direção ao mar, dou um mergulho, relaxo um tempo, volto para a bicicleta e sigo viagem. Enquanto que na estrada eu não tenho porra nenhuma para fazer, é uma merda, né?
Aí beleza, depois de umas 3 horas de pedalada pela estrada eu cheguei a Lagoinha, cheguei morto. Assim que eu cheguei lá eu tomei logo 2 águas de coco, que era pra pegar uma energia maior. E lá eu percebi que a única coisa que eu não tinha trazido um backup para a viagem, que foram os pedais, tinham quebrado, os dois. Então eu tive que voltar para a cidade principal, tive que pegar uma condução lá, comprar os pedais e voltar para Lagoinha. Isso durou algumas horas e quando eu cheguei a Lagoinha a maré já estava cheia, só que ela estava em viés de baixo. Quando foi umas 4 da tarde eu peguei e saí em direção a um lugar que não tivesse ninguém para eu poder acampar naquele dia, fazer mais um camping selvagem aí. Só que o lugar que eu encontrei, ele era tipo no meio de umas dunas, então eu tentava cravar a barraca e ela não ficava, ela ficava saindo e voando. Então eu tive que ir acampar em outro lugar mais embaixo, um pouco depois das dunas. Só que lá para as 7 horas da noite eu decidi ir para o mar e como tava tipo quase lua cheia, eu fui tranquilo pensando que não ia ficar tão escuro. Só que ficou relativamente escuro e eu tipo me perdi, fiquei procurando a barraca e a bicicleta por tipo meia hora. Só que aí finalmente eu achei as minhas próprias pegadas de quando eu fui pro mar e só voltei seguindo e achei de novo a bicicleta. Aí beleza, dia seguinte eu acordei novamente muito cedo, demorou tipo 1 hora para eu preparar tudo, porque por causa das dunas e areia e tal. E eu continuei pedalando no sentido a Mundaú. Assim que eu cheguei a Mundaú, a primeira barraca de praia que eu encontrei, eu já fui lá perguntar informação de onde eu poderia acampar. E eu acabei convencendo o dono da barraca para eu poder ficar lá. Eu peguei, almocei, fiquei um pouquinho na praia e botei minha barraca na barraca de praia do cara. Foi nesse dia que eu percebi que não ia dar para completar a minha viagem de bicicleta até Jericoacoara. Isso porque eu tinha planejado a viagem para coincidir com a chegada do meu irmão a Jericoacoara. Só que eu já estava na metade do percurso e ele já ia sair de Fortaleza no dia seguinte. Então eu percebi que eu ia precisar tipo mais 4 ou 5 dias para chegar a Jericoacoara. Então eu falei com meu irmão pra gente se encontrar em algum outro lugar e a gente viu que dava pra gente se encontrar na Praia da Baleia, em Itapipoca. Nessa pequena experiência que eu tive viajando de bicicleta, eu posso dizer que é uma coisa muito irada. São paisagens muito bonitas, são detalhes que você percebe que você não perceberia se estivesse de carro ou de algum veículo mais rápido, né? Tipo, o caminho tá passando mais devagar e com isso você consegue perceber mais detalhes. Aí no meio desse caminho eu vi tipo umas aves diferentes, eram tipo uns urubus, só que não eram urubus, e não eram pretos, pareciam umas águias. Aí eu tentei, enquanto pedalava, fazer uma gravação delas, tipo para dar um efeito bacana. Só que nesse meio eu caí da bicicleta e tinham algumas pessoas ao redor e foi meio embaraçoso, mas continuei gravando as aves como se nada tivesse acontecido, como se eu tivesse simplesmente me deitado no chão com a bicicleta e continuar gravando. Levantei e segui viagem. Burn houses to the ground.